Olá, boa noite, Deus abençoe você, que a graça e a paz de Jesus esteja com você no seu lar, onde quer que você esteja entrando em contato agora com essa mensagem. Deus o abençoe, vai deixando aí realmente seus comentários, também seus pedidos, agradecimentos. Colocamos nas mãos de Deus toda a nossa vida nesse momento. Muito bem, a mensagem dessa noite você vai perceber pelo título, e o título é As Pedras Não Clamarão. Esse texto sugere o seguinte: sempre quando recebo alguma mensagem de alguém improvável aos nossos olhos pregando o Evangelho ou falando de Deus, algumas pessoas compartilham algumas mensagens nas redes sociais e colocam assim: as pedras já estão clamando, as pedras estão pregando. E quando eu olho para essa fala e para esse contexto, eu percebi que existe um pouco de fala da nossa parte, um pouco fora do contexto daquilo que Jesus realmente disse, quando ele disse que as pedras clamariam. E para entendermos essa noite sobre essa fala de Jesus e contextualizá-la, é importante entendermos, fazer algumas perguntas ao texto. Quando Jesus disse, para quem ele disse, como ele disse, qual era o ambiente, ou seja, qual era todo o contexto dessa fala tão importante de Jesus, a ponto dele dizer que as pedras clamariam. As pedras na Bíblia têm muito significado e podemos lembrar de algumas aqui. O reino de Deus, representado pela pedra aos pés da estátua na visão de Daniel, no capítulo 2, estabelecimento do seu reino. A pedra simbolizava Jesus voltando, estabelecendo o seu reino. Também a pedra que foi ferida, a rocha que foi ferida no deserto por Moisés. Paulo depois, posteriormente, ele vai dizer que a rocha era Cristo, Cristo que era a fonte da água da vida. Jesus Cristo como a pedra fundamental, a pedra angular. Ele também diz para Pedro que sobre esta pedra, ou seja, sobre ele mesmo, aquele que Pedro acabaria de confessar que ele era o Jesus, o Cristo. Então Jesus se coloca como sendo essa própria pedra, essa própria rocha. É interessante entendermos porque quando vamos no Evangelho de Lucas, eu convido você a abrir a sua palavra agora, a sua Bíblia, em Lucas no capítulo 19, e nós vamos ler Lucas 19, o verso 40, para você entender o que Jesus disse. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E aqui vai então a nossa exposição de hoje. Por que Jesus disse isso? Em que contexto Jesus disse isso? Será que era que se eu não pregasse, as pedras pregariam no meu lugar? Se nós não cumprirmos a nossa missão, a missão será cumprida até mesmo pelas pedras? Será que é isso que Jesus está dizendo? Então, para entendermos isso, eu convido a você entender uma coisa. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Zacarias, no capítulo 9, no verso 9. Zacarias, ao dar uma profecia, claro, da parte de Deus sempre. É interessante que Zacarias, quando vai falar sobre a vinda do rei de Sião, ele vai dizer no verso 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ora, o profeta está dizendo que o rei que se manifestaria, o Messias, o Salvador, o Cristo, ele viria de maneira simples, assentado em cima de um jumento, de um jumentinho, de um filho de uma jumenta. Isso para os fariseus era difícil de compreender, porque quando se espera a entrada triunfal de um rei, e nós vemos hoje pelo nosso contexto social e pelos nossos governantes, quando um governante visita um país, é preparado toda uma cerimônia, um processo, onde ali está praticamente as forças armadas, todos em formas perfilados, e é uma entrada triunfal com tapetes vermelhos. Mas o que estava prometendo sobre esse rei, sobre o Cristo, era que ele viria de maneira simples. E quando nós voltamos, eu convido você a voltar agora para Lucas, novamente, no capítulo 19, nós entendemos que Jesus, a partir do verso 28, ele dá uma ordem aos seus discípulos. E ele diz: olha, vocês vão descer até a cidade e vocês vão até a aldeia da fronteira. Isso está no verso 30. E ali ao entrar, acharei preso um jumentinho,
que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o até a mim. E se alguém perguntar a vocês por que vocês estão fazendo, diga a ele que o Senhor o pediu. Assim eles desceram até a aldeia e realmente encontraram ali um jumento, como descrito. E quando eles soltaram o jumento, alguém perguntou, por que vocês fizeram isso? E eles então expressaram, olha, porque o Senhor assim o pediu. E agora eles ajudam a Jesus a ir até esse animal, ao jumento, e eles colocam as suas vestes, e Jesus agora, ele senta em cima desse jumento, e ele começa a descer pela cidade, assentado sobre esse jumento. Mas acontece que quando Jesus está entrando pelas portas de Jerusalém, é interessante que aqueles que foram curados por ele, aquelas pessoas que receberam o milagre da parte de Jesus, eles estão ali e eles começam a louvar a Jesus. E agora eles começam a colocar as suas vestes sobre o caminho para que Jesus passasse. E ali eles começam a clamar e a dizer o nome de Jesus, e isso está no Salmo 118. Quando você lê o Salmo 118, verso 25 e 26, ali você vê que eles estão clamando, salva-me-nos ao Senhor. A expressão hosana é salvar-me. E ali eles começam a cantar cânticos ao Senhor, entendendo que Jesus era esse rei. Quando eu recebo uma mensagem de alguém dizendo que as pedras estão clamando, eu vejo que temos alguns problemas nessa fala. Por quê? Porque quando eu expresso que alguém que provavelmente está pregando o evangelho no meu lugar, eu estou dizendo assim, bom, eu não tenho feito aquilo que o outro tem feito. Mas quando eu olho para esse outro, eu estou colocando que eu possuo a verdade a ser pregada e que aquele outro, ele está pregando a mesma verdade, mas ele é indigno de pregar essa verdade. Ele está sendo usado como último recurso. E eu quero te dizer que Deus usará as pessoas no tempo que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, e Ele usará seres humanos e pessoas a pregarem o Evangelho. Se eu usar nesse contexto que as pedras clamarão por ser a ideia de pregar o Evangelho, então eu tenho que entender que todos esses que têm pregado o Evangelho não são pedras, são pessoas, porque Deus está assim usando. Seria muita prepotência de eu, Marcos, achar que a única mensagem que é verdadeira e pregada é a minha. Ora, se nós falamos e pregamos sobre a igreja invisível, ou seja, o rebanho está espalhado por aí, então as pessoas que têm pregado desse evangelho são pessoas sendo usadas por Deus. Não são pedras que estão clamando por Deus. O texto diz clamando e não pregando. E o que estavam clamando as pessoas quando Jesus entra? Bom, as pessoas, quando nós voltamos ao texto de Lucas 19, nós vemos no verso 37 que diz assim, quando se aproximava da descida dos Montes das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, e agora vem a reação de um grupo que estão ali contra o Messias. Um grupo que, quando eles aparecem, alguns textos o acompanham dizendo assim, eles procuravam matá-lo, procuravam perseguir a Jesus e achar erro nele. E esses, no verso 39, vão dizer assim, ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. E por que os fariseus estão pedindo para que Jesus falasse isso aos seus discípulos? É porque no momento que eles estão clamando e dizendo que Ele é o Rei, no momento que eles estão reconhecendo a Jesus como Deus, isso traria um grande problema para os judaizantes. Porque eles não criam que Jesus era o Cristo. Eles não criam que Jesus era o Messias. Então toda a expressão desse povo representava tudo aquilo que eles não acreditavam. Mas o povo clamava porque eles viram os milagres das mãos de Deus e eles reconheciam Jesus como sendo esse Deus. E agora vem a fala de Jesus, ora, isso que vocês estão me pedindo, como Jesus dissesse, eu vou te assegurar uma coisa, se todos esses que vocês têm me pedido para que se calem, as pedras clamarão. E você sabe por que Jesus diz isso? É porque a profecia já apontava que esse evento e esse momento aconteceria dessa maneira. Ou seja, querendo os fariseus ou não,
Jesus entraria e desceria com esse jumento, sendo aclamado como o Rei dos Reis. Então Jesus estava dizendo assim, olha, eles podem até se calar, mas para que esse momento aconteça, se eles se calarem, as pedras falarão. Elas clamarão e me reconhecerão. A minha natureza reconhecerá que eu sou o Rei deles. A minha natureza está dizendo assim, olha, aí está o Messias, aí está o Cristo, aí está o Salvador. Compreende o contexto dessa fala de Jesus? O povo, ao clamar e entender isso, estava como o profeta já havia profetizado, muito tempo antes, que o rei de Sião se manifestaria dessa maneira. Queira o ser humano fazer o que fosse, isso aconteceria, porque essa era a determinação divina. E querido amigo, você que está aí nos ouvindo e nos acompanhando, eu quero te dizer que nós somos convidados a reconhecer quem é Cristo na nossa vida. Primeiro temos que reconhecê-lo como sendo esse rei, como o rei de Sião manifestado. Primeiro temos que reconhecer na nossa vida que ele é o Salvador. Nós temos que olhar para Cristo e enxergar nele a salvação. Paulo em Timóteo escreve que há só um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 vai dizer que é Jesus Cristo o homem. Somente ele pode mediar entre você e Deus. É por isso que o reconhecimento de quem é Cristo, aquele que não há um outro nome a quem podemos ser salvos, assim como está escrito em Atos. Primeiro nós temos que entender quem é ele e clamar e dizer assim, olha, esse é o Deus. Porque se nós não entendermos quem é Jesus como Deus, o Salvador e o Criador, as pedras clamarão que ele é o Criador. Então, quando queremos associar que a pregação do Evangelho, se eu não pregar, o outro pregará, outro improvável, mas quem sou eu para medir que aquela pessoa que está falando de Deus é improvável, ou ele não tem competência para tal, e agora, vamos dizer, é o que sobrou, é o que tem, vai esse mesmo. Não, Deus tem erguido pessoas, levantado pessoas. É certo que, no momento oportuno, muitos estarão pregando o Evangelho. Mas para que isso aconteça, eu preciso primeiro reconhecer quem é esse Deus do Evangelho. Quem é esse Cristo. Eu digo sempre que pregar não resolve o meu problema. Pregar, eu posso pregar aqui para você todas as noites. Estudar a Bíblia e levar um tema à frente, adiante, o pregar, isso é... Claro que Deus dá dons diferenciados para algumas pessoas, mas é de maneira simples que você consegue estudar um texto e passar adiante. Mas testemunhar desse Cristo é diferente, porque para testemunhar eu tenho que viver, para depois falar sobre. Então a pregação, ela deve ser olhada também como um testemunho. E testemunha aquele que vive. E para que eu viva, eu preciso desse reconhecimento de quem é Ele. Porque quando eu reconheço quem é Deus na minha vida, e olho para esse Deus, agora eu tenho realmente a capacidade de testemunhar a favor desse Deus. Porque essa é uma missão que Ele nos deixou. Jesus nos deixou essa missão de pregar o Evangelho, de levar adiante. Mas eu quero te dizer que, primeiramente, quem é Jesus na sua vida? Quando Jesus entrou na sua vida, você o reconheceu como rei? Porque os fariseus assim não reconheciam. A ponto de se sentirem incomodados e pedirem para que Jesus mandasse o povo todo se calar. Quando a gente quer tapar a boca das pessoas para que o Evangelho não seja pregado, Deus está dizendo, olha, querendo você ou não, o Evangelho vai ser pregado. A mensagem irá adiante. As pessoas me reconhecerão como rei. E é por isso que Jesus aceita toda aquela glória, é por isso que Jesus aceita, como o salmista escreveu no Salmo 118, Hosana nas alturas, salve no Senhor, o Rei glorioso estava entrando na sua entrada. Mas o interessante é que no verso 41, logo depois da sua entrada, você percebe que Jesus, ao olhar para Jerusalém, ele chora. Ele chora pela condição que estava Jerusalém. Ele sonda os corações e Jesus consegue perceber como estava Jerusalém. E Jesus olha para tudo isso e olha, virão dias difíceis, virão dias que os inimigos virão sobre vocês.
É interessante que quando Jesus chega ao templo, o tão sagrado templo dos judeus, ele percebe que o templo estava sendo profanado, tinha virado um comércio. Jesus expulsa todos dali, e ele diz que a casa dele era a casa de oração para todos os povos, mas eles haviam transformado o templo num covil de salteadores. Eu não sei como você recebeu o Evangelho, de que maneira chegou o Evangelho na sua vida. Mas uma certeza eu tenho, não foram pedras que clamaram para que você entendesse quem é Deus. Foram pessoas. E quando eu digo no tema desse sermão hoje que as pedras não clamarão, é porque em todo tempo Deus levantará pessoas. Porque o Evangelho deve ser pregado. E mesmo você achando improváveis pessoas, artistas, famosos, cantores, falando desse Jesus, é porque Deus tem usado eles também. Porque o Evangelho também alcançou eles, e é por isso que eles têm falado. Porque o Evangelho, essa linguagem universal do Reino de Deus, ele é expresso de muitas maneiras. E para a gente que gosta de estudar a Bíblia e passar os estudos bíblicos às pessoas na nossa realidade, nós buscamos sempre estar de olho no contexto que foi falado, na escrita, como foi expressada, para podermos entender mais profundamente o que esse texto realmente quis dizer. E nós louvamos a Deus por estar na sua palavra textos tão ricos como o texto de hoje. O convite sempre vai ser para você reconhecer a Jesus. Não sei se Ele reina, se Ele governa sobre a tua vida. Porque para Jerusalém, sim, Jesus entrou até sendo reconhecido. Tempo depois, as mesmas vozes que o aclamaram foram as vozes que o condenaram. Foram as vozes que, quando diziam hosanas, agora estavam dizendo Barrabás. Para muitos, Jesus se tornou rei naquele momento. Mas ele não aceitou que Jesus continuasse governando na sua vida. E eu espero que você, olhando para tudo isso, reconheça quem Ele é, mas viva o reinado de Jesus na sua vida. Que Cristo possa realmente sempre ser manifestado através da sua vida. Que você possa pregar o Evangelho, sim. Que você possa olhar para esse Jesus e ter o desejo de continuar levando adiante esse Evangelho. Assim como o profeta anunciou lá atrás, nós temos hoje a palavra de Deus nas nossas mãos, para entendermos que todas as profecias aqui ditas, todas elas vêm da parte de Deus. E se Deus disse, amigo, querendo você ou não, ela se cumprirá. Acreditando você ou não também sobre a volta desse Messias, desse Salvador, ele voltará. É por isso que não pode depender, e jamais dependerá daquilo que você fará. Porque é Deus que estabeleceu. E se você não fizer, Deus cumprirá através de outras pessoas. Isso é uma grande verdade. Mas não serão necessárias que as pedras falem. Haverá um tempo que as pessoas falarão muito mais. No livro de Daniel, capítulo 12, ele vai dizer que o conhecimento sobre as profecias, elas aumentariam. Elas se multiplicariam. O entendimento chegará mais às pessoas. E as pessoas, a conhecerem mais esse Jesus, multiplicarão essa mensagem. Porque o Evangelho deve ser pregado e nunca será deixado de pregar. Porque é uma ação divina. Mas Deus precisa de você como ferramenta. Então, como ferramentas de Deus, nós precisamos realmente anunciar esse Evangelho. Eu quero convidar você nessa noite a orar comigo. Mas na oração que você vai expressar junto comigo nesse momento, coloque no seu coração o desejo de estudar bastante a palavra de Deus, o desejo de olhar bastante para esse Deus e pedir a Ele que cada vez que Ele ouvir desse Evangelho, que Ele tenha o desejo de viver esse Evangelho.
Que Deus capacite você cada vez mais para anunciar as boas novas. O rei já veio, mas o rei voltará. E eu espero que quando Jesus, pela segunda vez, se manifestar, não mais na simplicidade de jumentinho, mas agora com poder e com grande glória, com os anjos do céu, ressuscitando os salvos, nesse dia que você possa reconhecê-lo como seu rei. Convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar.